Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nossa vida é a primeira Bíblia que quem não crê, lê. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pela palavra, pelo alimento, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O nosso comportamento diz muito sobre as coisas que nós acreditamos. E isso fica evidente quando nós estamos no meio de outras pessoas. Cada pessoa, ela tem o seu jeito, mas cada pessoa reflete aquilo que ela acredita. Quando nós vamos nos aproximando de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós começamos a receber a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, quando nos nossos pensamentos, ao invés de ficar pensando em pessoas, nós começamos a pensar em Deus, quando nós ouvimos louvores, quando nós simplesmente acreditamos em todas as promessas de Deus, o nosso coração ele começa a ficar mais tranquilo. E dentro dos nossos comportamentos, as nossas atitudes, elas começam a se modificar. O que antes, naturalmente, para a gente era normal, hoje se torna algo impensável. Então o nosso comportamento, ele vai ficando mais semelhante àquilo que Deus ensina na palavra. Só que existem pessoas que não conhecem a palavra, mas essas pessoas conhecem a nós. E elas conseguem enxergar exatamente toda essa transformação na nossa vida. Porque mesmo estando no meio deles, nós não somos mais como eles. Antes, no passado, nós éramos. Hoje, não mais. E essa transformação, ela foi graças a uma conversão, a uma renovação dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas condutas, do nosso entendimento sobre a vida. Por quê? Porque antes nós vivíamos buscando os nossos interesses e hoje nós buscamos os interesses do Senhor. Então, quando nós buscamos os interesses de Deus, a vida de Deus se manifesta em nós. E dessa forma, outras pessoas podem olhar a glória de Deus atuando. E mesmo que você chegue em alguém e queira dizer, olha, Jesus é o caminho, nem sempre essa pessoa ela vai aceitar essa mensagem ou ela consegue discernir essa mensagem, mas a sua vida sim, essa ela consegue entender. Então é exatamente sobre isso que a frase de hoje diz, que nós somos a Bíblia, nós somos uma carta escrita por Deus que outras pessoas elas podem ver. Então eu posso chegar numa pessoa, mostrar 10 passagens da Bíblia que comprovem que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Mas se ela não acredita em Jesus, de que se aproveita isso para a vida dela? Não se aproveita em nada. Então não adianta eu dizer coisas que são boas, mas que ela não pode ter acesso. Porque acesso à graça de Deus é só quem tem fé em Jesus Cristo. Então a palavra por si só, também ela não serve nada, se ela não vier acompanhada das ações. Se eu não demonstrar no meu comportamento que aquilo que eu leio, que aquilo que eu creio, aquilo existe. Existe a tal ponto de eu modificar a minha vida para que aquilo possa ser visto. E eu não estou fazendo nenhuma força para cumprir essas coisas. Eu estou deixando que Deus ele se manifeste através do Espírito Santo na minha vida. Mas será que esse tipo de pensamento ele é bíblico? Será que no passado os apóstolos ou as pessoas que eram evangelizadas, as pessoas que estavam se convertendo ao Senhor, elas passaram também por isso? Se a gente vai lá em 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no coração para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo.
ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Exatamente o que nós estamos conversando, que a lei de Deus, ela foi escrita em nós através do Espírito de Deus. Então é quando o Espírito de Deus atua na nossa vida, é quando nós lemos a palavra de Deus, é quando nós paramos de pensar em nós mesmos, é quando nós nos arrependemos, quando nós paramos de reclamar, quando nós paramos simplesmente de acreditar nas coisas erradas. Então nós renunciamos tudo aquilo que Deus diz que é errado, para colocar no lugar tudo aquilo que Deus diz que é bom. E o amor de Deus, ele acaba se manifestando em nós. E através disso, através da paz, da felicidade, da alegria, do autocontrole, da amabilidade, da caridade, através do poder de Deus atuando na nossa vida, o nosso comportamento ele muda totalmente. Então aquilo que antes nos dominava já não domina mais. Aquilo que antes nós achávamos que não viveríamos sem, hoje nós vivemos. Aquilo que antes iria nos magoar, hoje já não faz mais diferença. Então nós já não temos mais dependência emocional de outras pessoas, nós já não temos mais aquele medo, aquela insegurança, até a morte. Nós temos uma relação totalmente diferente, porque nós sabemos que nós vamos ressuscitar com o Senhor e sabemos que Ele estará lá nos esperando. Então isso nos tranquiliza. Então, quando o nosso comportamento se modifica, as pessoas que não creem em Deus, elas ficam pensando, poxa, o que será que aconteceu com essa pessoa? E essa é a oportunidade. E a palavra diz, vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Então, apesar da Bíblia ser um livro difícil, quando ela está traduzida no teu comportamento, as pessoas elas vão conseguir ler. Mas isso não quer dizer que pelo fato delas lerem, elas não vão te julgar. Porque elas vão te julgar. Você sabe por quê? Porque se você estiver lá no meio de uma escuridão e acender uma lâmpada, vai incomodar todo mundo. O brilho de Deus incomoda quem é das trevas. Então o mal, ele vai se levantar. Assim como você está sendo levantado para poder mostrar que existe um outro caminho, que existe a salvação, que existe uma outra vida, além da vida que você conhecia, que com Jesus nós temos a oportunidade de nos arrependermos, de seguir em frente, de viver coisas que antes nós nem imaginávamos, de não ser mais tristes, de não ser mais doentes, de não ser tão reclamão e infelizes. Em Cristo nós temos uma oportunidade única. Mas para nós o que é o importante? É essa vida ou é a salvação? É essa vida ou é nós estarmos unidos com Cristo e podermos ajudar outras pessoas? Então é através do nosso comportamento que essa carta ela vem sido lida e a nossa história ela vem sido contada. E nós somos uma carta escrita pelo próprio Senhor. É Cristo que modificou a nossa vida. Porque no passado, quando nós fizemos planos, nós não levamos em conta nada do que Deus queria, nada do que Deus dizia, pois nós nem sabíamos que existia essa outra vida. Tem pessoas que começam a seguir a Deus porque os pais, desde pequeno, eles costumam levar eles na igreja. Mas eles conhecem a igreja, mas não conhecem a Cristo. O encontro com Cristo é preciso ter fé. Conhecer simplesmente a palavra não leva ninguém ao Senhor. O Senhor é a oração. O Senhor é o amor. O Senhor é aquilo que nós acreditamos. É aquilo que nós vivemos. É a razão de tudo que nós cremos. Então não é onde nós estamos, mas é como nós nos relacionamos com isso que nós estamos. Porque o que adianta você estar desde pequeno dentro da igreja se você olha e se sente tentado pelo mundo? E é justamente isso. Cristo, ele nos tira do mundo. Então existe um tempo certo para a sua conversão. Existe um tempo certo para cada coisa. E se você vai na igreja para agradar alguém, você não está agradando ninguém. Porque Deus, ele não gosta dessas coisas, porque no teu comportamento ele não vai poder ser refletido. Será que o comportamento
que demonstra que nós somos uma carta escrita por Cristo é de eu ir na igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana? Será que é isso que Deus espera de mim? Pensa nisso. Se fosse só isso, será que mais pessoas estariam alcançadas? Ou será que a nossa vida fora da igreja, que é a carta que as pessoas leem? Porque o lugar mais fácil de você falar de Deus é dentro da igreja. Facílimo, facílimo. Você pode contar qualquer coisa ali e fala que está na Bíblia ali, que as pessoas não têm nem curiosidade de ler. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos, nós conseguimos até, de alguma forma, entender se aquele lugar tem ou não tem a presença de Deus. Porque não basta estar escrito igreja na porta, não basta falar que é a casa do Senhor, não basta pedir dinheiro ou dizimar, não basta, nada dessas coisas define nada. O que define a casa de Deus é uma vida cheia do Espírito Santo, é a liberdade. É justamente isso, não é só a palavra, mas é o cumprimento da palavra através da nossa vida. Porque não adianta você estar lá dentro olhando a roupa do irmão, olhando se tá bom tal coisa ou não tá, como se fosse um fiscal. Tem que ver se te agrada. Ai, porque não tem ar. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque o banco não sei na onde. Você tá ali pra quê? Quer conforto? Fica na tua casa. Você não precisa estar ali. Então, ou você está no lugar para servir e quem serve não reclama. Você imagina se você tivesse alguém que você contratou para fazer algum tipo de serviço e essa pessoa fica ali o tempo inteiro te dando pito. Porque não sei o quê. Não sei o quê. Vai reclamar para lá, sai para lá. Nós falamos sobre isso, sobre a reclamação. E aí? Você vai mudar a tua postura? Ou vai continuar reclamando? Ou é aquela pessoa que frequenta a igreja, que diz que Deus é bom, que não sei o quê, vive chorando para tudo quanto é lugar? Que Deus que é esse que não te cura? O que está errado na tua vida? Ou será que você está apegado ou idolatrando algum tipo de coisa? Tudo isso tem solução quando nós começamos a deixar que Deus ele haja dentro de nós. E o próprio Deus escreveu no nosso coração a sua lei. Eu não preciso ficar consultando a palavra. Eu sei o que é o certo, eu sinto. E essa é a diferença, eu sinto e eu confio no que eu sinto. Porque as coisas boas só vêm de Deus, nós não esperamos das pessoas. Se a gente continua lendo lá em 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6, a palavra do Senhor ela diz assim: em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Algo que nós precisamos reconhecer, e eu sempre incentivo vocês a lerem a Bíblia. Ponto 1. Qual é o segundo ponto? Evangelizar, testemunhar, ajudar outras pessoas a crerem. Mas não imposto. Eu não vou ficar procurando as pessoas e ficar jogando o evangelho na cara dela. Mas quando alguém perguntar, eu já tenho conhecimento e tenho discernimento para fazer isso. Mas será que eu tenho a capacidade? A Bíblia nos ensina. Em nós não há nada que permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. O que eu sempre falo? Olha, quando você começar a ler a Bíblia, você não vai entender. Quando você começar a evangelizar, talvez você não saiba o que dizer. Você não sabe. Só que conforme o Espírito vai trabalhando na nossa vida, nós vamos entendendo as coisas que vêm de Deus e Deus vai colocando na nossa boca as palavras. E olha embaixo. Pois a nossa capacidade vem do Senhor. E como eu sei que eu sou capaz? Fazendo. Então, às vezes, nós vamos fazer coisas influenciadas pelo Senhor com excelência e você nem sabia que você era capaz de fazer aquilo. Mas você só se torna capaz, você só descobre se você servir. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança. Que aliança é essa? Antes era a aliança da lei. Eles observavam a lei, viam o que estava escrito e para eles servir a Deus era seguir aquela lei e mais nada. Não tinha empatia, não tinha amor, não tinha ajuda, não tinha nada, só tinham leis. Tem que fazer sacrifício, vamos fazer sacrifício. Tem que, os mandamentos, vamos seguir os mandamentos. E só.
não tinha o algo a mais, não tinha uma demonstração, não tinha aquela proximidade de Deus, tinha uma proximidade da lei. E Cristo disse, olha, eu sou o Emanuel, eu sou o Deus conosco, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então Cristo ele não veio abolir a lei, mas ele veio resumir a lei a um sentimento, o amor. Então quando eu amo as pessoas, eu cumpro toda a lei. Porque quem ama não quer ver o mal de ninguém, quem ama não quer julgar as pessoas, quem ama quer cuidar, quem ama quer estar perto, quem ama quer viver não apenas essa vida, mas toda a eternidade. Quem ama, sacrifica. E por amar nós, Deus sacrificou o seu único filho. Por amor, para que todos os pecados eles pudessem ser perdoados, para que nós tivéssemos um caminho, para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo. Então, antigamente a gente olhava o livro da lei para entender o que Deus queria de nós. Hoje, nós conversamos com o Espírito Santo para entender o que Ele quer de nós. Então a lei de Deus, ela mudou. Ela está sendo dita diretamente para cada um de nós, porque cada um de nós tem um propósito. Então quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê o propósito daquelas pessoas e Jesus trabalhando na vida delas. E assim nós conseguimos entender a forma que Deus age e trabalha também na nossa vida. Porque não trabalhou só na vida deles, está trabalhando também na nossa vida. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Se eu ficar simplesmente olhando a palavra de Deus, eu vou trazer a morte para minha vida. Mas se eu viver aquela palavra com fé, é Cristo se manifestando através de mim. É o Espírito de Deus me dando a vida. E é por isso que nós sentimos, depois que nós nos convertemos, que antes nós não tínhamos uma vida. Nós olhamos para trás como se fosse um tempo perdido. Falamos, nossa, passou tanto tempo e eu vivendo na escuridão e tinha tudo isso aqui e eu nem sabia. E essa é a verdade. Nós só descobrimos o valor da nossa vida quando Deus, Ele está conosco. Sem Deus nós não conseguimos reconhecer nada. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos reconhecer nada. E talvez no passado você demorou tanto para se converter porque à sua volta não tinham Bíblias que você podia ler e falar, meu, esse comportamento é diferente. Porque as pessoas que estão na igreja, infelizmente, elas estão mais preocupadas em julgar quem está fora do que propriamente em julgar o seu próprio comportamento, em demonstrar na sua própria vida que aquele lugar, que aquilo que elas acreditam pode mudar. E é essa mensagem que nós anunciamos, uma mensagem de conversão, uma mensagem de transformação. Um Deus onde Ele pode entrar dentro da tua casa e mudar a tua história. Tirar todos aqueles pensamentos suicidas, tirar aquela vontade de beber, aquela vontade de se entregar para alguém, aquela vontade de achar que a sua vida só tem sentido se você tiver um filho, ou se você for casado, ou se você tiver alguém, aquele sentimento de solidão, ele vai sair de perto de você, ou se você tivesse dinheiro, ou se. A nossa esperança é o Senhor. Se a sua esperança é acontecer alguma coisa, tá fácil o diabo te comprar, porque se ele te der aquilo, você vai acreditar que é Deus. E se você recebe uma recompensa, mesmo sendo todo torto, será que não tem alguma coisa de errado? A recompensa de Deus passa pelo arrependimento. Se você não se arrepende das coisas que faz e ainda continua fazendo, como que pode ser Deus que tem te abençoado? Ou será que Deus vai reforçar esse comportamento todo errado da nossa vida? Ele não vai. Então Ele pede coisas, Ele diz coisas e o Espírito, Ele conversa conosco. Nas nossas fraquezas, o Espírito nos ajuda. Então os teus sentimentos, eles estão dizendo se Deus está perto ou se Deus está longe. Como está o teu sentimento? Está bom ou está ruim? Como está o teu comportamento? Está bom ou está ruim? Está de acordo com a Bíblia ou não está? Nós não lemos a Bíblia para cumprir a palavra. Nós lemos a Bíblia para ter uma vida cheia do Espírito, porque quando Deus vê que nós estamos lendo a Bíblia, Ele vê que nós estamos interessados nele. Porque o conhecimento da Bíblia sem o Espírito Santo também não serve de nada. Não serve de nada. E aí?
O que você acha que é melhor? Continuar insistindo na sua vida, acreditando nas coisas que nunca funcionaram, achando que vai aparecer alguém super especial, que vai poder modificar as estruturas de tudo, ou acha que já não tem mais jeito, tá entregue, tá em treva? Com Deus todas as coisas são possíveis. A nossa vida, ela começa com Cristo. Não começa quando nós nascemos. Cristo dizia, olha, é necessário nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. E o Espírito Santo, ele é o batismo da nova aliança. E a nova aliança, ela é feita através de Jesus. Quando nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus ressuscitou dos mortos, que Jesus é o Filho de Deus. E essas verdades nós só conseguimos dizer porque o Espírito está conosco. Quando Jesus ele perguntava, olha, quem dizes que eu sou? Pedro olha para ele e fala, tu és o Cristo. Ninguém sabia disso, a não ser o Espírito Santo diz, você verdadeiramente está com Deus. Porque essas verdades aí só podem ser discernidas com o Espírito. E olha como através das palavras dele ficou evidente o que estava dentro do coração dele. Quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós acabamos entregando a paz, o direcionamento, o caminho a outras pessoas. Por quê? Porque a nossa capacidade vem do Senhor. Olha como uma simples atitude de ouvir um devocional, de começar a ouvir um louvor, de começar a ouvir a palavra, de permitir que o Espírito Santo fique perto de nós, vai trazendo uma transformação na nossa vida. E através dessa transformação, outras pessoas que não conheciam ao Senhor, ou conheciam o Senhor de forma errada, ou tinham uma impressão errada do Senhor, como se Deus fosse a igreja, e não como Jesus fosse algo vivo, algo que vive conosco todos os dias. Por isso nós o adoramos, por isso nós o respeitamos, por isso nós o louvamos. E aí elas vão olhar e falar, eu quero seguir o caminho. Esse caminho que você tem seguido. Eu quero essa mudança para a minha vida. Só que nós não mudamos porque nós queremos algo do Senhor. Nós mudamos porque é necessário para que nós possamos nascer de novo. Então não é buscar mais os nossos interesses e querer garantir a nossa vida. Nós não queremos garantir nada. Nós só queremos servir. E servir com amor. Porque se não for assim, não vale nem se a pena viver. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você possa pensar no seu comportamento, refletir as tuas palavras, que você leia a palavra de Deus para entender também como tantas coisas que às vezes a gente faz e acha normal, não está de acordo com aquilo que Deus espera de nós. E conforme aquilo for nos incomodando e nós vamos mudando, renovando a nossa mente através da ação do Espírito Santo, sentindo a capacitação de Deus para coisas que antes nós nem poderíamos imaginar fazer, é que nós vemos que essa vida, ela só vale a pena ser vivida se o Senhor estiver do nosso lado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.